Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje voltando com a lição 6 da revista O Corpo de Cristo da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. O título da lição é Organismo e Organização. Os objetivos da lição é aprofundar o entendimento sobre a igreja, compreender a necessidade de organização para uma igreja saudável e viva e aprender a forma sobre o governo da igreja. Então é muito importante que nós, como cristãos evangélicos, cristãos porque estamos em Cristo Jesus, né? E aprofundar o entendimento sobre a igreja, né? Compreender a necessidade da organização da igreja e também aprender as formas sobre o governo da igreja. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento como membros da Igreja de Cristo. O primeiro tópico vai falar sobre a estrutura da igreja cristã. Em primeiro lugar, temos que voltar ao nosso tempo de escola. Primeiro, nós temos que entender o quê? O que é um organismo? Então, mais precisamente nas aulas de ciências, biologia, né? Estudamos sobre isso. Então, o dicionário vai dizer que forma individual de vida, qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. Então, o organismo vai falar de forma individual de vida, formas de vida. Dessa forma, vale lembrar que nas lições anteriores, né? Não apenas na lição, mas nas lições anteriores, apresenta a igreja como corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 27, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Então, nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E esse corpo, nós somos o corpo. Esse corpo tem uma cabeça. E a cabeça é Cristo, né? Então, em Efésios 5:23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador do corpo, né? Então, Cristo é a cabeça da igreja, né? Como aprendemos que somos o corpo e a cabeça é Cristo, agora precisamos saber como é a organização desse organismo, né? Precisa haver uma organização. A igreja primitiva era organizada pelos apóstolos por meio de doutrinas, cuidado administrativo, levantando lideranças e participando de reuniões, né? Como assim? A igreja tem que ter uma doutrina. A igreja precisava de cuidados administrativos. Lá em Atos nós lemos que eles eram unidos em tudo, né? Nas orações, repartir de pão. Se tinha uma propriedade, essa propriedade não era de um só, era de todos. E se vendesse a tal propriedade, teria que dividir igualmente para todos, né? Então, essa era uma das organizações administrativas. Vendia uma propriedade, ia até o apóstolo, né? E dava ali essa quantia onde seria repartido para todos igualmente. Levantando lideranças, como eles eram itinerários, né? Eles pregavam, eles não estavam num local só, porque eles estavam fazendo o quê? O ídolo de Jesus. Jesus não falou para eles, levanta a igreja e fica onde está. Não. Jesus, né, falou que eles teriam que sair, evangelizar, pregar e fazer discípulos. Então, eles, naquele momento, eles pregavam, né, levantavam a igreja, só que eles não poderiam ficar ali. A igreja também não poderia ficar sem uma liderança. A igreja precisa de uma liderança. Então, eles instituíam uma liderança para ficar ali naquela igreja onde eles fundavam. Então, era organizados, né? Também participando das reuniões, né, convenções. Temos que ter cuidado de saber definir a diferença de institucionalização e organização. Nós sabemos que a igreja, né, também tem esse papel de instituição, né? Porque para ela existir também, ela precisa ser uma instituição, precisa de um CNPJ, né? E assim por diante. Mas ela nunca pode perder a essência da organização. Então ela tem que ter organização, porque olha as diferenças. Se uma igreja é só pela instituição, ela vai perder a graça, né? Ela vai perder o intuito de Jesus, né? Que foi quando a igreja foi fundada ali no dia de Pentecostes, para ser somente instituição, né? A organização, ela é saudável, enquanto a institucionalização, né, não é saudável.
A igreja se movimenta como uma estrutura social, enquanto a institucionalização enrijece e neutraliza a igreja. A organização. A igreja é organizada e tem vida dentro da organização. Já na institucionalização, caminha para a morte, né? Então, a igreja perde a vida quando uma igreja esquece da organização para se tornar somente uma instituição. Tudo funciona bem quando é organizado, né? Uma organização funciona... Quando tudo é organizado, funciona corretamente. Nós temos o culto das irmãs e é assim, quando vamos dirigir, tem tudo organizado, desde, né, temos um cronograma, desde a primeira parte da liturgia do culto, né, a oração, quem vai ler, quem vai cantar o hino da harpa, quem vai fazer a leitura da Bíblia, quem vai cantar, quem vai, né, testemunhar, então tudo tem uma organização dentro do cronograma. E como é organizado este culto, a gente consegue começar no tempo certo e terminar na hora certa, né? Então, há uma organização e a presença do Espírito Santo é presente, é um culto abençoado. Por quê? Porque é uma organização e Deus gosta das coisas organizadas, né? Jesus próprio foi organizado, deixa eu exemplo de organização, né? Então, é fundamental. No tópico 2, a igreja, um organismo vivo e organizado. Ao contrário da crença dos desigrejados, né, que não querem estar debaixo de uma liderança, a igreja é o corpo de Cristo, né? Como o corpo de Cristo, ela tem que ter a sua localização e ela deve ser organizada, né? Então, não tem como a igreja ser um organismo e não ter uma organização, sendo que a igreja primitiva era organizada debaixo de uma liderança, né? Então Deus instituiu a liderança. Não adianta eu querer apenas, né? Tem como eu ser crente em casa? Muitos acham que tem, mas e a comunhão? Como que fica? Às vezes nós estamos tristes, vamos para a igreja, nós ouvimos um hino, com um irmão canta, uma irmã canta, e voltamos tão felizes. Não, a palavra, Deus fala com a gente através de um versículo que alguém lê. Deus fala conosco. Então é preciso nessa comunhão entre o corpo, né? E não aceitar estar debaixo de uma liderança. Nós vimos que desde o Novo Testamento havia uma liderança. Para tirar o povo de Israel lá do Egito, Deus precisou colocar um líder, né? Moisés, Arão, que o ajudava. Então Deus precisou de um líder. Se for vindo de lá para cá, todas as vezes que um juiz precisava levantar outro juiz, Deus tinha que levantar outro juiz. Por quê? Porque a partir de que aquele juiz morria, o povo voltava a pecar, fazer coisas erradas, então Deus tinha que levantar novamente um juiz para que o povo se arrependesse e voltasse. Então o povo sempre precisou de um líder para o conduzi-los, porque se não tivesse um líder virava bagunça, banalizado, né? Então é preciso um líder. Então quando nós vemos no Novo Testamento ali, sempre há uma liderança, né? Sempre há um apóstolo, né? Desde que Jesus deixou os discípulos e usar como apóstolo, depois veio para Paulo, né? E eles vieram pregando e tinha essa organização. Eles deixavam, por mais que eles não ficavam no local onde eles fundavam a igreja, eles deixavam alguém tomando conta dessa igreja. Então sempre houve uma liderança. A liturgia do culto também, gente, é fundamental para uma boa organização. Se ela não existisse, seria uma bagunça sem decência. Não teria horário para cântico. Às vezes haveria mais cânticos, né, mais louvores do que a palavra. Embora muitas igrejas, né, se apegam muito ao louvor e esquecem da palavra, dá 10 minutos, né, para o pregador e fica a palavra, acha que não é tão necessária, mas a liturgia está para isso, né? Há tempo para começar, né? Na liturgia nós temos que iniciamos, né, pelo menos as Assembleias de Deus, né, da Belém. É assim, nós iniciamos com a oração, vem os hinos da harpa, né, os hinos mais lindos, né, com autores que dedicaram, né, fizeram um hino tão inspirado por Deus, que é os hinos da harpa cristã, né. Ela não pode deixar de existir na nossa liturgia, porque são maravilhosos e não precisa ser atualizado jamais. Então nós temos os hinos, né, congregacionais, que é o hino da harpa, que a igreja canta tudo junto, todos juntos. Depois nós temos a leitura oficial da palavra de Deus, que não precisa nem ser explicada, porque a palavra fala por si própria. Depois nós temos a oração, as oportunidades, né, que não pode, tem que ter um total de oportunidade para não ultrapassar o culto, para não ultrapassar o tempo da palavra do Senhor. E temos a pregação. Se isso não existisse, haveria, assim, o
culto não teria hora nem para começar nem para terminar, sempre acabaria tarde, né? E porque nada feito com organização, tudo sem decência, né? Não daria certo. Então precisa mesmo dessa liturgia. Nós também temos os rituais, como o batismo nas águas, né? Para membros a partir de 12 anos. Quando nós temos nossos filhos, aí chega não batizamos quando eles é bebê. Precisa ter um entendimento do que é um batismo. Então batizamos a partir dos 12 anos, quando essa criança, né? Ela vai passar pelo discipulado, como também os novos convertidos, né, que passarão pelo discipulado para saberem se estão prontos para o batismo, né? Então é necessário esse período de discipulado, que é o que Jesus mandou os discípulos fazer: ide e pregai e discipular, como está na outra lição, na lição 5. A Santa Ceia, ela acontece, né, uma vez por mês. É onde, né, nós lembramos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E os símbolos que representam a Santa Ceia do Senhor é o pão, né, e o vinho. De acordo com a redação do site Gospel Prime, né, está nesse site, o pão representa o corpo de Cristo, que foi literalmente moído por nós. Já o vinho representa o seu sangue, que foi derramado para uma nova aliança, que fosse selada com Deus. Então, essa é a simbologia da Santa Ceia para nós. E nós temos o tópico, né, o governo da igreja nas diferentes tradições, que é o tópico 3. A questão do episcopal é uma forma de organização hierárquica, né, com autoridade máxima local exercida por um bispo. Essa estrutura está presente na maioria das igrejas católicas, igrejas ortodoxas e igrejas episcopais, inclusive na igreja da Inglaterra anglicana. Como dominação protestante, podemos citar a Igreja do Evangelho Quadrangular, na qual bispos regem regiões, a Igreja Metodista e a Assembleia de Deus Ministério da Madureira, que recentemente passou também a ser governada por um colégio de bispos. Algumas outras igrejas independentes também têm essa estrutura. Isso está no site Wikipedia, né? Fala sobre os bispos, né? Fala sobre os bispos que lideram outros líderes. Embora a Igreja Católica tenha se apropriado, elevando esse título ao Papa, como bispo principal, que é colocado como sucessor de Pedro. O livro Seitas e Heresias, do autor Raimundo de Oliveira, fala de maneira extraordinária sobre esse assunto. Vamos ver o que o Raimundo de Oliveira fala nesse livro. O Papa, um Pedro diferente, né? A própria história do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais conseguiram provar serem sucessores do apóstolo Paulo. Então eles não têm essa prova, né? Já que em nada se assemelha a ele, aquele inflamado, mais humilde servo do Senhor Jesus Cristo. Inflamado que nós sabemos que Pedro, né, como algumas pessoas vão dizer o ditado popular, tinha um pavio curto, né? Era estressado. Mas mesmo assim, ele era humilde, né? Servo do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, por exemplo, os papas são administradores de grandes fortunas da igreja. Nós sempre vimos Pedro, né, caminhando com Jesus. Não era em grandes, né, mais situações, mas ele sempre estava caminhando na simplicidade, humildade, né, em barquinhos. E é isso que nós vimos, né, em lugares humildes. O clérigo José Maria Alegria, da Universidade Gregoriana de Roma, declarou no final do ano de 1972 que o balanço financeiro do Vaticano dispunha de um ativo de $1 bilhão, né? Uau, muito dinheiro. Os papas são celibatários, isto é, não se casam, não obstante que o casamento é um sacramento. Então, eles não se casam. E nós vemos passagem na Bíblia que Jesus cura a sogra de Pedro. Se Pedro tinha uma sogra, logo sabemos que Pedro era casado, né? Pelo menos teve um casamento de Pedro, não foi solteiro. Os papas se consideram infalíveis nas suas decisões e decretos, né? Então, essas são algumas contradições que o Papa tem com o apóstolo Pedro, né? Então, dando continuidade aqui na nossa lição,
O sistema presbiterial é seguido pelas igrejas reformadas e pentecostais da América do Norte. Nessa abordagem, há um conselho, uma assembleia geral que direciona a igreja. Nesse caso, a igreja escolhe um presbítero e envia para o conselho, né? A própria igreja escolhe. No site Resposta Bíblica, nós lemos: cada igreja presbiteriana escolhe líderes ou anciãos, conhecido como presbítero. Assim, os presbíteros governam e organizam a igreja. Já no sistema, né, da igreja batista, que é o sistema congregacional, o dirigente da igreja é elegido por meio de uma votação e conselho da igreja local, sendo o método congregacional. Seus membros elegem seu pastor e eles não estão vinculados a um sistema episcopal. Então, esse pastor é somente naquele local, somente na igreja local da sua cidade. Acrescenta Edson Veiga, do BBC News Brasil. A nossa igreja tem um sistema de administração superior por meio da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Como um bom assembleiano, esse nome é bem lembrado, né? Surgida em 1930. Então, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil surgiu em 1930. Dessa forma, o pastor José Wellington como presidente geral, e temos também os presidentes da igreja sede e os pastores locais, né? Então, o pastor da sede, ele é liderado pelo pastor José Wellington, né? E o nosso pastor da sede também lidera os pastores da congregação. Por exemplo, nós temos aqui, eu moro aqui na cidade de Três Lagoas e ela é presidida pelo pastor Eduardo Lopes, né? E eu tenho meu pastor congregacional, que é do meu bairro, que é o pastor Fábio Gagliardi. Então, essa é a hierarquia, né? Que nós temos na nossa Igreja Assembleia de Deus do Belém. Essa é a organização. Para maior compreensão, vejamos o trecho de um artigo. Em relação à sua estrutura organizacional, as Assembleias de Deus brasileiras estão reunidas em um episcopado não territorial, onde cada ministério é constituído pela igreja sede com suas respectivas filiadas subsedes, né? Congregações e pontos de pregação, congregações menores, é formado basicamente por 3. O Conselho de Ordenação, que é o órgão de assessoria do ministério responsável pelo gerenciamento e formação de novos integrantes do ofício eclesiástico. O Conselho de Relações Ministeriais é o órgão de assessoria do ministério responsável pela gestão da carreira ministerial, compreendendo todo o seu desenvolvimento vocacional e a atuação da igreja, né? O Conselho de Ética é o órgão de assessoria do ministério responsável pela aplicação de disciplina a ministro da igreja sempre que infringirem normas administrativas espirituais. O ministério ainda é formado pelos presbíteros, evangelistas e pastores auxiliares, né? De acordo com Gomes e Palhares. Assim finalizo, né, o meu resumo de lições da escola bíblica. E para a gente saber, né, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja enorme, muito grande, né? É uma das maiores igrejas, né, aqui do Brasil. E se ela não fosse organizada dessa forma, talvez não teria dado tão certo, né? Então, é uma organização precisa, né? Então, é por isso que é um ministério tão abençoado por Deus. Então, nessa aula nós aprendemos que a igreja, ela é um corpo de Cristo, que tem Cristo como cabeça e como tal temos que estar, né, unidos em Cristo. E tendo a nossa igreja local, nós aprendemos sobre a organização e instituição e a igreja como um organismo vivo, né? Nós já sabemos, né, sobre a liturgia do culto, só estamos aprofundando a importância dela, né? Também sobre rituais como o batismo, né, como a Santa Ceia, e também o governo da igreja e diferentes tradições cristãs, de outras denominações, né, porque também não temos somente a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, nós temos outras, né, denominações e temos que respeitá-las também, né, como ela é organizada. Isso aí, pessoal, um abraço e até a próxima lição.